Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22. A palavra de Deus assim nos diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem? Até aqui, que Deus fale ao nosso coração com a sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, os irmãos podem se assentar. Graças a Deus pela educação que nós podemos receber das autoridades competentes para que nós não venhamos a nos desesperar em face a grandes perigos, como por exemplo, se você faz planos e você abre uma porta comercial, uma das coisas que é exigida é a autorização para que aquele estabelecimento funcione com toda a segurança, tanto para você como para as pessoas que visitam esse estabelecimento comercial. É assim em todos os lugares. Uma escola, para funcionar, ela também precisa. É um ambiente que recebe pessoas. E uma igreja também é um lugar que precisa. Tanto é que nós temos ali um documento afixado que o Corpo de Bombeiros se fez presente nessas instalações, avaliaram, viram-na, a saída, a porta, ela tem uma abertura modesta, né? Caso seja necessário sair do recinto, nós podemos sair com a maior tranquilidade, porque somos orientados assim, e as instalações elas estão de acordo com o que as autoridades dizem que deve ser. Nós não queremos que aconteça nada, e não vai acontecer nada, se Deus quiser, né? Mas quando nós estamos em alguns locais, isto é lembrado de forma desconcertante. Vou contar para vocês em tom anedótico, um pouquinho, eu peço licença para colocar-me como exemplo aqui, mas quando Tati e eu nos casamos, nós tínhamos um sonho que era de navegar. E lá fomos nós para uma agência de turismo, e o agente ali, ele nos vendeu passagem para um lugar, só que no dia o bilhete era para outro lugar. Não dava tempo de mudar, né? Chegou assim um dia antes do casamento o voucher, e aquele desejo que era de navegar do Porto de Santos até a costa do Rio de Janeiro, virou então uma viagem do Porto de Santos até Santa Catarina. E aí fomos, né? Você está em lua de mel, e lá vamos nós. Mas a anedota de tudo isso é que eu tentava administrar a situação da melhor forma possível, tentando ver o lado bom. E lá, uma das coisas que
atraía as pessoas, os turistas, era o balé Bolshoi, o balé russo, que ia acontecer naquela viagem. Eu nunca me interessei por balé. Nunca. Eu falava, olha Tati, que coisa vai ter. E ela, os olhinhos brilhando ali, né? Só que interessante é que quando nós chegamos no quarto, 2 camas de solteiro. 2 camas de solteiro. E em navio, você não junta camas, elas são fixas. Meu Deus do céu. Comecei a orar ali, Senhor, derrama a tua graça, nos ajude, né? E assim vamos nós. E tanto eu como ela temos uma propensão às ites da vida, rinite, sinusite, essas coisas. E o ar-condicionado assim, gelado demais. Chamamos uma pessoa para nos ajudar. Ele disse, está no mínimo, não há o que fazer. Falei, meu Deus, eu estou numa viagem que eu não havia planejado com a minha esposa. Nós estamos numa embarcação, o quarto não é do jeito e a temperatura aqui não está nada legal. E aí tivemos de sair, nos encontrar num saguão desse navio. E lá as instruções foram, olha, nós estamos em milhares de pessoas nessa embarcação. E por estarmos nesses milhares aqui navegando, nós precisamos instruir vocês para que não tenhamos nenhum problema, caso seja necessário. E aí o instrutor dizia, então, todos vocês coloquem um colete salva-vidas. Meu Deus. Olha, para que vocês saibam, o lado esquerdo do navio, ele contém tais e tais coisas, caso um incêndio aconteça. E aí começa tudo isso. Aquela conversa não estava legal. A gente ficou ali mais de 1 hora recebendo instruções, porque é obrigatório você ouvir tudo isso. É necessário você ouvir isso. E eu pensei, meu Deus, o que de pior pode acontecer numa viagem de lua de mel que você está indo para um lugar que você não pensou, está acontecendo uma atração que você nunca se interessou na vida, quarto com camas separadas, ar-condicionado no talo, como dizem, e agora vem essas instruções. Eu brinquei com ela, só falta afundar de fato, né? Mas por dentro assim, estava aquela, que coisa, por que as coisas saem do controle, meu Deus do céu? E aí não preciso contar para vocês, né? Porque navegantes de primeira viagem, né? Não sabem o quanto aquilo causa no nosso labirinto, a tontura que vem. Você pode depois sair da embarcação, mas ela não sai de você. Você anda e o mundo está balançando, e isso continua ainda por 1 semana ou mais. Viagem inesquecível. 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 Gente, nós gostamos de estar no controle, mas a vida nos ensina que nós não estamos no controle. Às vezes nós intentamos uma coisa e dizemos, planejei isto, vou rumo ao meu plano, só que o nosso plano não é certo, não é certo. Coisas saem do controle, e quando as coisas saem do controle, o que a gente deve fazer? Esse texto bíblico nos ensina algo precioso demais. Porque Jesus, após ele ensinar os seus discípulos, após ele conceder diversas parábolas ensinando pessoas sobre o que é o reino dos céus, o que é a vontade de Deus, o que é a vida, Jesus ensinando as pessoas a andar na presença de Deus, chega um momento em que ele está muito cansado e o Senhor Deus deseja atravessar o mar da Galileia para libertar uma pessoa do outro lado, que é o endemoniado de Gadara, ou o endemoniado Gerazeno, como os títulos da Bíblia apontam. E Jesus toma o rumo desta outra margem. Ele entra num barco,
tudo nos indica que este barco é um barco de alguns dos discípulos, ou de algum dentre eles, e eles rumam para esta travessia. A guisa de informação, é importante nós lembrarmos o seguinte: Jesus nasceu, cresceu dentro de uma casa que nós culturalmente chamamos de casa de um carpinteiro. Só que a profissão que José desenvolvia não era especificamente de carpintaria, mas sim de construção de casas. Construção de casas. Esta era a profissão de José. Era muito mais do que trabalhar com madeiras. Era trabalhar com pedra, trabalhar pesado, construção de casas e tudo mais. Jesus cresceu nesta profissão. Para Jesus, esse trabalho era o trabalho que ele havia aprendido com José. Agora, qual o trabalho dos discípulos? Eles moravam à beira-mar. E pessoas que moram à beira-mar e que vão pescar, que fazem do mar o seu sustento, essas pessoas elas se sentem muito bem em alto mar e não em terra. Elas passam horas, alguns passam dias em alto mar e depois voltam trazendo o resultado disso. Meus irmãos, para os discípulos de Jesus, era algo do dia a dia estar em alto mar. Eles tinham controle da embarcação. Eles sabiam como calcular vento, correnteza. Eles sabiam o que era esse trajeto que Jesus estava ordenando que eles cumprissem. Eles eram, como nós dizemos na cultura brasileira, vou entregar aqui agora, né? Quem cresceu na década de 80 e 90 ouvia a expressão, aquele ali é um rato de praia. Isso queria dizer que a pessoa sabia tudo sobre praia, mar, tudo isso. Os discípulos entendiam de mar, gente. Para Pedro, um vento batendo no barco era normal. Água entrando no barco era normal. E entra mesmo, quem trabalha nesta lida sofre com ondas, com ventos açoitando, com água batendo e entrando, a pessoa trabalha no molhado, a pessoa fica assim, é normal isso, é normal. Mas o texto sagrado nos diz o seguinte, aconteceu que num daqueles dias, que dias eram estes? Dias em que Jesus estava ensinando o reino de Deus para os seus discípulos. Naqueles dias em que Jesus estava ensinando os seus discípulos, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. E partiram. Enquanto navegavam, isso quer dizer que eles estão de alguma forma controlando essa embarcação. Navegar é você ter a prática de dirigir uma embarcação sobre as águas e ter o controle sobre esta rota. Fazer de tudo para que ela alcance a outra margem. Enquanto navegavam, diz a palavra, ele adormeceu. Jesus estava tão cansado de ter pregado, de ter ensinado, e ele precisava recobrar as forças. E gente, quando você não está num cruzeiro como esse que eu citei, se você pega uma pequena embarcação, é gostoso demais. É gostoso demais. Tempos atrás tivemos a experiência de pagar uma pessoa que pegava turistas ali em Paraty e dava aquela volta naquela baía e depois trazia. Eu dormi muito bem. O balanço do mar faz muito bem. A brisa, aquele cheiro do mar faz muito bem. Jesus dormiu. Jesus dormiu. Ele estava muito cansado. Acontece que enquanto ele está dormindo, diz a palavra do Senhor, e sobreveio uma tempestade de vento no lago.
Primeiramente, nós devemos lembrar o seguinte, que tempestade de vento no lago da Galileia é algo extremamente normal. É algo extremamente normal. Pessoas que vão navegar no mar da Galileia, elas são instruídas. Aqui tem tempestade de vento, tanto quanto nos dias de Jesus. Esse fenômeno acontece. Eles sabiam como que era esta rota, o vento que poderia vir ali de uma hora para outra. E sobreveio uma tempestade de vento, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Eu estou meditando com vocês esse texto porque eu estou me alimentando dele. Eu estou me alimentando dele todos os dias. Todos os dias eu medito na grande tempestade que surpreendeu os discípulos e Jesus estava no barco. Você não considera a tempestade dos outros enquanto ela não acontece com você. Você não considera a dor do outro enquanto não dói em você. Você não considera a necessidade de consolo do outro enquanto isso não chega a você. E nós vivemos uma época muito complicada porque as redes sociais tornaram-se a expressão primária das pessoas. Então o que elas têm a dizer, elas colocam ali. E por colocar ali, elas acham que disseram já para o outro, mas não tem nada a ver. Porque o texto que está ali diante de uma tela não se compara à palavra de alguém olhando nos olhos de outro e dizendo: vou orar por você. Vai ficar tudo bem. Gente, este momento que nós estamos vivendo é complicado demais, porque todas as pessoas passam por tempestade. Todas as pessoas sofrem com as tempestades desta vida. Todas as pessoas sabem dos perigos que pode vir na vida. E eles vêm de fato. O mundo ele não está dividido entre ricos e pobres. Não está dividido entre brancos e pretos. Ele não está dividido entre pessoas estudadas e não estudadas. O mundo ele está dividido por uma questão muito importante: convicção de que Deus está na vida e que Ele não está na vida. A raça humana, ela está dividida nesses termos. Agora, uma notícia que nós precisamos nos lembrar: todos nós passaremos por tempestades. Você pode estar vivendo uma, ela pode findar, mas pode vir outra. E assim é a vida. Quem segue a Jesus, pensando que por causa de uma tempestade ele nunca mais terá outra, lê do engano. Muitas outras poderão vir. Muitas outras. E nós não gostamos de pensar nisso. Não gostamos e muitos de nós foram ensinados assim. Na década de 80, alguns homens começaram a soltar literatura no seio da igreja que fez muito mal para a teologia da palavra de Deus, para a Bíblia pura. Peter Wagner, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, são homens que estão até hoje na mídia falando: você é mais que vencedor. Não admita isso na tua vida. Repreenda esse vento em nome de Jesus. Isso vai sair da tua vida. Isso não pertence a você. Rejeite todo dia. T.L. Osborne, curai os enfermos, expulsai os demônios. As pessoas liam mais esses livros do que meditavam numa passagem tão curta como essa. E então elas diziam: se quando a tempestade chegou na sua vida, se eu devotei a minha vida em jejuns e orações, como aqueles homens disseram, por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo porque a vida é assim. A vida é esse barco. Olha, não sou derrotista, mas eu
preciso cumprir com a minha obrigação de ser verdadeiro na comunicação do Evangelho. Se você nunca passou por uma tempestade, prepare-se, você vai passar. Isso é um fato. E quando eu disse para vocês que eu estou meditando nele, é porque ela vem de uma forma que você não imagina. Vocês acompanharam há poucos dias atrás o que está acontecendo na minha família. E foi mais ou menos assim. Do nada eu mando uma mensagem para minha mãe e ela diz assim: você falou com a Débora? Que é minha irmã. Não. Dá uma faladinha com ela porque parece que ela caiu e bateu a cabeça. E eu então ligo para minha irmã, falo: e aí, Débora? Pensando que ela fosse dizer: tropecei, tive um apagão. Ela diz: eu estou aqui no hospital, o médico acabou de me dizer que eu estou com um tumor no cérebro. E como você está? E a voz do outro lado, em prantos. Tanto ela como o marido. E do lado de cá, alguém que pensa: o que eu vou fazer nessa situação? O que eu vou fazer? Daqui a pouco a coisa evolui para um tumor no cérebro, que foi tratado, e aí vem a notícia: ela pegou meningite. Depois vem mais uma outra: ela está com pneumonia. Aí vem mais uma outra onda: ela está com trombose na perna direita. Aí vem mais uma outra onda: agora tem trombose também no braço direito. Agora, você já experimentou ondas assim na sua vida? Ondas, ondas, ondas. E ela começa a bater no teu barco, começa a bater, começa a tangenciar o seu barco. E você então, quando começa a receber isso, você conclui apenas uma coisa: eu não estou no controle de nada. Não tenho controle, eu não estou no controle. E então você tem que recorrer a alguém que de fato tem controle. Irmãos, o que essa mensagem, o que essa passagem nos ensina é isso: você e eu não estamos no controle. Diante de um fenômeno como é vento batendo no mar e ondas revoltas tentando levantar este barco e parti-lo no meio, nós não estamos no controle. Vou repetir: você não está no controle da sua vida. Você precisa se submeter a quem de fato tem controle sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, essa noite, se renda a esta verdade bíblica. Porque Jesus, depois de ensinar multidões, ensinar seus discípulos, ele diz: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Jesus não sabia que essa tempestade ia acontecer? Certamente não. Estamos falando de alguém que estava no barco, que é o Verbo. No princípio era o Verbo. Ele desde o princípio intentou todas as coisas. Ele desde o princípio criou o mar, criou o vento, criou tudo. Ele conhece todas as coisas. E estamos falando da mesma pessoa que um dia disse para Pedro pescar um peixe. Aquele peixe que Pedro pescou, ao abrir na sua boca, tinha uma moeda. Já ouviu na história alguma pessoa que fez isso? Nessa vastidão de mares e de rios que nós temos, a pessoa dizer: exatamente agora eu vou lançar o meu anzol, porque exatamente na hora que eu lançar o anzol, um peixe vai abocanhá-lo e ele tem uma moeda na sua boca. Já ouviu isso? Não, é só a Bíblia que tem. Pois é, isso aconteceu com Jesus. Ele conhece todas as coisas, ele sabe o caminho dos peixes sob as águas e ele está no barco. A pergunta que eu faço para você é: você conhece Jesus que está no barco? Por que Deus nos leva para mares de tempestades, gente? Para que nós o conheçamos. Para que nós o conheçamos. Se você estiver passando por dificuldades, enfermidades na família, se você estiver passando por momentos delicados
complicados demais na sua caminhada, eu quero te dar essa notícia. Jesus nos leva para momentos assim para que nós o conheçamos. E sabe o que é maravilhoso? É que no meio do sofrimento, às vezes nós não temos a resposta para a nossa pergunta. Mas nós temos a certeza de que Jesus está no barco. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando eles clamam a Jesus, estamos perecendo, o texto, ele nos dá a entender de que estes homens que eram peritos no mar, na embarcação e tudo mais, estão apavorados porque tentaram controlar e não têm controle. Mas olha que coisa maravilhosa, versículo 24, a parte B. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? Que Jesus, Ele é Deus e Jesus, Ele atende ao clamor de quem está num barco em tempestade. Jesus não disse aos seus discípulos, não terminei de dormir. Jesus não disse aos seus discípulos, porque vocês não creem em mim devidamente, eu não vou fazer. O texto nos diz que despertando-se Jesus, então lhes disse, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Essa pergunta é interessante, porque onde está a vossa fé, a gente olha para dentro e busca saber onde que ela está. E ao olhar para dentro, a gente constata duas coisas. Ou ela está posta na segurança que nós tanto almejamos, ou ela de fato está na pessoa de Jesus. Essa pergunta que os discípulos fazem aqui ao final é: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Ela pode ser entendida de duas formas. A primeira forma é de pessoas que caminharam com Jesus em todo esse período, mas ainda não o conheciam suficientemente. Só que também nesta pergunta subjaz uma verdade, de que quando nós estamos numa tempestade e Deus se revela a nós, nós temos desejo de conhecê-lo mais. Quem é este? Eu quero conhecê-lo mais. Sabe por que tempestade vem na minha vida e vem na sua? Para que nós tenhamos desejo de conhecer mais a Deus. E esta é a razão da nossa vida. Esta é a razão da nossa vida. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o autor da vida. E conhecer o autor da vida nos leva aos limites mais extremos da existência, às dores mais lancinantes que a gente pode experimentar. E conhecendo a Deus, a gente diz, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu venha morrer, ainda que eu continuo crendo que o meu Redentor vive. Olha, tem muita coisa que não dá certo na vida, mas uma coisa que dá certo é esta pergunta: quem é este? Quem é este? Porque todo aquele que bate, encontra. Todo aquele que pede, recebe. E isso diz respeito à presença maravilhosa de Deus em nós. Quando Jesus disse isso em Lucas capítulo 7, sobre pedi, e dar-se-vos-á, não é questões materiais, não são bens desta terra. Ele está falando, qual pai que o filho pedindo um pão lhe dá uma pedra, pedindo um peixe lhe dá uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará do seu Espírito Santo?
Pedi, pedi e dar-se-vos-á é para aquele coração que deseja conhecer a Deus, porque quando você tira o foco do seu sofrimento e deposita, eu vou conhecer a Deus, tudo se encaixa na vida, tudo se encaixa, absolutamente tudo, e você diz, Deus realmente está no controle, Ele é quem Ele é mais do que eu imaginava. Agora eu quero meditar com vocês aqui algumas coisas para nós atravessarmos tempestades. A primeira é essa, o versículo 22 começa com a seguinte palavra: aconteceu que, está assim na sua Bíblia, aconteceu, sim, pois bem, que palavra poderosa é essa? Aconteceu. Tempestade, gente, não vem para o tempo todo na vida não, passa, aconteceu. Essa que nós estamos lendo aconteceu. O tsunami que antes das pessoas calcularem as ondas, os tremores das placas, aconteceu na história, aconteceu. Aquele de 2004, se eu não me engano, aconteceu. Não está aí, passou. Agora Jesus permanece para sempre. A história de Jesus não está escrita nos termos de aconteceu e nunca mais se ouviu falar dele. Não, algo que nós temos na Sagrada Escritura é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E Lucas diz, tudo quanto ele começou a fazer e a ensinar, Teófilo, eu vou repetir para você agora o que ele continuou, ou seja, ele continua fazendo coisas maravilhosas. Bendito seja o nome do Senhor. Tempestade vem e passa. Jesus é aquele que entra no barco da vida e permanece. Jesus permanece. Jesus não sai do barco. Jesus não diz, povo que não crê em mim, eu vou sair daqui andando sobre as águas e vocês vão ficar nesse mar revolto. Não, ele desperta e ele acalma a tempestade. Aconteceu, então a que você está passando também vai ser contada assim, aconteceu. Aconteceu. Eu acho maravilhoso quando pessoas dão glória a Deus nos seus testemunhos e elas dizem, aconteceu na minha vida, mas Deus colocou a sua mão. Segunda coisa que eu quero meditar com vocês aqui nesse texto é que nós vivemos numa época muito visual. Muito visual. Nós estamos o tempo todo vendo telas. A gente quer cores, a gente quer ver imagens, a gente quer ver o que a tela nos traz. Tudo é visual. Os discípulos também tinham isso. Eles viram Jesus realizando milagres, eles viram coisas maravilhosas ante os seus olhos, e Deus é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais. Só que tem um problema. É quando o nosso coração fica viciado no que vê, e na esperança dos milagres, e perde a confiança na presença de Deus. Porque Jesus está presente no barco. Não está havendo multiplicação de pães, não está havendo endemoniados sendo libertos ainda, não está havendo cura, não está havendo, mas Deus se faz presente. Olha aqui para mim todos vocês, em nome de Jesus. O texto está dizendo que Jesus está dormindo, mas Ele está presente. Você não pode ser uma pessoa que perde o interesse de meditar nisso. Cristo está aqui. Jesus se faz presente. Eu pergunto para você, você tem essa convicção no barco da vida? Que Jesus se faz presente? Ah, que tempestade horrível é essa, quando a pessoa não tem certeza da presença de Jesus e o mar fica revolto aqui dentro, tudo desestabiliza, tudo vira pânico, tudo é terror, tudo é fobia, tudo é medo, tudo é insegurança. Olha, em nome de Jesus, ouça isso. Seja qual for o resultado das eleições, Deus se faz presente na história. Jesus se faz presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é o Senhor da história. Por isso,
Ele nos ouve a oração. Eles clamam, mestre, mestre, e Jesus desperta e repreende o vento. E a pergunta que Jesus faz é, onde está a vossa fé? Porque eles eram pescadores, estavam no mar de sempre, no mar que eles cresceram pescando, que eles tinham PhD na pescaria, que eles recebiam louros, eram laureados por causa deste mar. E Jesus então diz, onde está a vossa fé? O que você tanto confia não deu certo, não é verdade? Então vou perguntar para vocês, discípulos, onde está a vossa fé? Olha aqui para mim vocês. Vocês já não viveram o suficiente, assim como eu também, para deixar de confiar em si mesmos? Vocês já não passaram tempestades o suficiente para dizer, eu preciso que Deus assuma o controle, porque eu não creio em mim, não tem como crer em mim, eu não estou no controle de nada. O que eu planejei saiu errado, a viagem que eu planejei não deu certo, o rumo que eu tomei é outro, o mundo torna-se outro todos os dias. Não tem como você estar no controle, você precisa entregar o controle a Deus. Por isso, quando nós experimentamos algo deste gênero, vem esta pergunta, quem é Jesus? Olha, a aplicação da nossa mensagem essa noite é esta. Deus permite tempestades para que nós o conheçamos. Deus permite tempestade para que nós o conheçamos. Talvez alguns de vocês possam estar com um sentimento assim, é tudo que eu não queria ouvir. Às vezes nós adentramos os cultos, meus irmãos, aqui não é uma crítica, mas é uma exposição de mim mesmo. Quantas vezes eu entrei num culto como Naamã na casa de Eliseu? Naamã foi até a casa do profeta com a sua comitiva. Naamã, que era o grande general da Síria, porém leproso. E ao chegar ali, Eliseu disse, por via de Geazi, ele não saiu à porta para receber Naamã. Ele disse para o seu servo, vai lá e fala. E Geazi vem e diz, o profeta disse para o Senhor se banhar no Rio Jordão. No popular, mandou o Senhor tomar um banho. Já imaginou isso? Você busca algo, você quer um milagre de Deus. E vê uma coisa assim totalmente inesperada, uma resposta como essa. Tomar banho. Eu estou com lepra. E Naamã então disse algo que nós já dissemos muitas vezes. Eu pensei que ele fosse orar para o seu Deus. E ele fosse mover a mão e a lepra sairia. Quantos de nós não adentramos espaços de celebração, de cultos, pensando, Deus vai operar um milagre e vai ser uma maravilha. E aí vem uma tarefinha, confie na palavra de Deus. Confie no que Deus disse e entregou aos seus santos profetas. Confie no que a Escritura diz. Não é a água do Rio Jordão, é a confiança na palavra de Deus. Não é os 7 mergulhos, é a confiança na palavra de Deus. Não é que a água era sagrada, ela tinha propriedades medicinais, nada disso. Era um rio barrento, que Naamã disse, não são porventura os rios de Damasco melhores do que esse, Abana e Farfar não são melhores que o Rio Jordão, mas existe aí uma palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Quando você confia na palavra de Deus, você faz algo tão simples como tomar um banho crendo em Deus. Isso faz toda a diferença. Você confia mais na sua palavra ou na palavra de Deus? Nós que crescemos na igreja, ouvimos desde a infância uma musiquinha que dizia assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Quantos aqui já cantaram ela? Muitas vezes, não? Grande verdade teológica, que a gente, quando a tempestade vem,
a gente se esquece. Cristo está no barco. Então fala com Ele. Porque Ele ouve. Ele ouve. Ele não é como os deuses que estavam lá no Monte Carmelo, cujos profetas se lancetavam, cortavam-se, estavam em transe agudo, quando houve o desafio de Elias e os profetas de Baal, e Elias disse: clamem mais alto, talvez ele esteja dormindo. E aquele povo ficando rouco de tanto gritar. E Elias faz uma oração que não demora mais do que 10 segundos, se você a ler, e fogo do céu vem. Irmãos, orar funciona. O Senhor nos atende. Eu quero nesta noite convidar você a se colocar em pé para nós orarmos. Talvez teu barco esteja no meio de uma tempestade. Por que comigo? Porque Deus te ama. E Ele quer revelar-se para você. Ele quer se revelar a você. Por que Jesus levou os seus discípulos para um mar que ia se revoltar? Porque Jesus queria que essa pergunta surgisse: quem é este? Quem é este? Quem é este? Você conhece Jesus? Você está passando por grandes problemas? Então encare desta forma: Deus será glorificado, sim, porque o cântico na eternidade será: digno é o Cordeiro. O Cordeiro de antes da fundação do mundo é o Cordeiro da redenção e da consumação de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e a entregar o teu barco e a tua tempestade nas mãos de Deus. E de coração você fazer esta pergunta: quem é Jesus? Ele se faz presente no meu barco, Ele está presente. Oremos. Senhor, bendito seja o teu nome por tua palavra. Bendito seja, ó Deus, o teu nome pelo privilégio que nós temos de congregarmos-nos, ouvindo a mensagem do Evangelho. E nessa noite, humildemente, Senhor, lhe pedimos perdão pelas vezes que nós tentamos administrar o nosso barco em plena tempestade, quando o Senhor está bem perto de nós. Perto está o Senhor de todo aquele que o busca, de todo aquele que se ata a Ele. Ó Deus, nós queremos abraçar esta verdade, nos apegar a Ti, Senhor. Nos apegar a Ti. Se porventura houver alguém entre nós passando por momentos dificílimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministre graça a este coração e ele entenda que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, dá-nos esta rica verdade, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.